Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Muito bem, estamos de volta. Uma hora, temos campeonato equatoriano, 11ª rodada. Universitários contra o Imbambura, onde encontramos uns técnicos universitários que vêm com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 5 golos marcados, 5 golos sofridos. Vão enfrentar o Imbambura, que vem com um histórico de nenhuma vitória, 1 empate, 4 derrotas, 2 golos marcados apenas e 11 golos sofridos em confrontos diretos. Tivemos 3 vitórias para os universitários, 2 empates e nenhuma vitória para o Imbambura. E em dados complementares, encontramos aqui os universitários, que sofreram o gol primeiro em 7 dos últimos 8 jogos, ganharam ou empataram em 3 dos últimos 4 e teve ambas marcam em 3 dos últimos 4. Já o Imbambura perdeu 4 dos últimos 5 jogos, sofreu o gol primeiro em 4 dos últimos 5 também, e nos últimos 4 jogos 3 tiveram menos de 2 gols e meio. E nos confrontos diretos, o Universitário ganharam ou empataram 10 dos últimos 10 jogos, teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos, e os Universitários marcaram primeiro em 5 dos últimos 7 jogos. Então, por essa partida, a gente vai fechar em Universitários ganham ou empatam e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Campeonato do Chipre, 13ª rodada. Ótelos atinou contra Doxas. Vemos então aqui um Ótelos que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 15 golos marcados e 14 golos sofridos. Vão enfrentar o Doxa, que vem com histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 7 golos marcados e 8 golos sofridos. E nos confrontos diretos tivemos 2 vitórias para os Ótelos, 3 empates e 0 vitória para o Doxa. Dados complementares, encontramos aqui Ótelos, que ganhou ou empatou em 3 dos últimos 4 jogos, teve mais de 2 golos e meio em 5 dos últimos 5, teve ambas marcas em 5 dos últimos 5 também. O Doxa ganhou e empatou 4 dos últimos 5 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e teve ambas marcas em 3 dos últimos 4. Já o Ótelos ganhou e empatou 8 dos últimos 9 jogos nos confrontos diretos e 10 dos últimos confrontos entre estas duas equipes, 9 tiveram menos de 2 gols e meio. Então, para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75 e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Ainda Campeonato do Chipre, temos 17 horas, Karmioptissa contra Nia Salimis, a contar pela 13ª rodada ainda, onde encontramos um Karmioptissa que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 14 golos marcados e 13 golos sofridos. Vai enfrentar um Salimis que vem com um histórico de 2 vitórias, 0 empate e 3 derrotas, 9 golos marcados e 11 golos sofridos. Nos confrontos diretos tivemos Carmio, que teve 1 vitória, 1 empate e 3 vitórias para o Nia Salimis. Dados complementares, temos um Karmioptissa que ganhou ou empatou 10 dos últimos 11 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5, teve ambas marcas em 7 dos últimos 8, ao passo que o Nia Salimis perdeu 3 dos últimos 4 jogos, sofreu o gol primeiro em 4 dos últimos 4, perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 e em confrontos diretos Salim ganhou e empatou 5 dos últimos 6 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 5 confrontos entre estas duas equipes e Salimis marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75 e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 17 horas ainda, Campeonato do Chipre, 13ª rodada. 17 horas, como dissemos, Étnicos Anchas contra AIL, onde vemos um Étnicos que vem com um histórico de 2 vitórias,
um empate e 2 derrotas. 15 golos marcados e 10 golos sofridos. Vai enfrentar um Aile que vem com 3 vitórias, um empate e uma derrota. 16 golos marcados e 13 golos sofridos. O Étnico marcou 15, sofreu 10 nos confrontos diretos. Teve um empate, perdão, 2 empates, uma vitória para os Étnicos e 2 vitórias para o EU. Dados complementares, temos Étnicos que não venceu 5 dos últimos 7 jogos. Teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 6 jogos. Teve ambas marcam em 9 dos últimos 10 e Étnicos Anchas venceram o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 jogos e aí ele teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 5 jogos, teve ambas marcam em 6 dos últimos 7 e aí ele ganhou e empatou em 11 dos últimos 12 jogos. E em confrontos diretos, aí ele ganhou e empatou em 9 dos últimos 10 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 e aí ele marcou o primeiro em 9 dos últimos 10 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75 e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Temos aqui Osnabrück contra Schalke 04. Este jogo devia se passar no dia 4 de maio de 2024, mas foi adiado e vai decorrer no dia 7 de maio de 2024. Temos aqui 12ª rodada da segunda divisão do campeonato alemão, onde encontramos o Osnabrück que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 4 golos apenas marcados e 8 golos sofridos. Vai enfrentar um Schalke 04 que vem com um histórico de 1 vitória, 4 empates, 0 derrotas, de 5 golos marcados e 3 golos sofridos. Em confrontos diretos tivemos 3 vitórias para o Schalke 04, uma vitória para o Osnabrück e um empate. Então, para esta partida a gente vai fechar em mais de 1,75 e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas, aquele jogo esperado, PSG contra Borussia de Dortmund. A contar pela meia-final da Liga dos Campeões, o Borussia está em vantagem, mas apenas de um golo. O PSG vai jogar em casa no Parque dos Príncipes, então este jogo ainda está em aberto, porque se o PSG marcar mais um golo, será muito foguete e Luís Henrique fará de tudo para passar. Claro que o Borussia não vai no Parque dos Príncipes para ver novela, nem muito menos vai para Paris ver a Torre Eiffel. O Borussia vai jogar com tudo. E então a gente vai às análises para saber o que pode decorrer nesse jogo, onde encontramos um PSG que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 15 golos marcados e 7 golos sofridos. Vai enfrentar um Borussia Dortmund que vem com um histórico também de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 12 golos marcados e 8 golos sofridos nos confrontos diretos entre as duas equipes. PSG ganhou uma vez, teve um empate e o Borussia Dortmund ganhou 2 vezes. Perdão, PSG ganhou 2 vezes, o Borussia ganhou 2 vezes. Dados complementares, vemos um PSG que ganhou e empatou 31 dos últimos 33 jogos. Teve ambas marcam em 6 dos últimos 7 e teve mais de 3 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. Já o Borussia ganhou e empatou 5 dos últimos 6 jogos, marcou primeiro em 6 dos últimos 6 e teve ambas marcam em 6 dos últimos 7 jogos. E nos confrontos diretos tiveram menos de 3 gols e meio em 7 dos últimos 7 jogos. E PSG ganhou ou empatou em 3 dos últimos 4 jogos entre estas duas partidas. Então, para este jogo, a gente vai fechar em PSG, ganha ou empata e pular para a tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 7 de maio de 2024. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. E se você tiver uma outra opinião sobre este jogo, deixe nos comentários qual palpite seria um pouco mais ideal para esta partida, que a gente vai levar em consideração e fazer chegar então na nossa página do Facebook. Apostador Alfa, é só pesquisar todos os palpites que vocês deixarem aqui nos comentários, a gente vai levar para lá, para que os que não tiveram condições de vir aqui pegar os palpites luxuosos que vocês recebem diariamente às 15 horas, possam então pegar alguns palpites alternativos de ideias diferentes, porque no mundo do futebol ninguém sabe tudo e a bola é redonda e o campo é quadrado, pode acontecer. Então, uma análise extra vinha sempre muito a calhar. Dito isto, vamos pular e sem mais enrolação, vamos finalizar.
Já estamos nós como o nosso palpite do dia 7 de maio de 2024. Temos então aqui 1 hora da manhã, Técnicos Universitário contra Imbambura, ficamos com o Universitário ganho empate, vai jogar em casa. Às 17 horas temos Étnicos Anchas contra Limassol, ficamos com mais de 0,75, ou seja, Étnicos Ancha marca mais de 0,75 e às 20 horas ficamos com PSG ganha ou empata. Não se esqueça de deixar o seu like, partilha este vídeo porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. Então, dito isto, vamos então finalizar. Claro, este é o penúltimo número do ID, o número 1, e o último naturalmente se encontra no final do vídeo. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.